Hoje é dia de relato sobrenatural. Fazia tempo que eu não tinha recebido um relato. Então hoje eu vou contar aqui caso Yara, encontro no rio Araguaia. Fica até o final desse vídeo e vamos ao relato. Meu nome é Ademir Soares, nascida e criada às margens do rio Araguaia. Nunca tive medo da água, cresci nela, mas o que vivi naquela noite e até hoje me faz evitar o rio depois do pôr do sol. Era 14 de setembro, uma noite abafada, sem vento. Eu tinha saído para recolher umas redes que deixei armadas perto da Praia do Cavalo, uns 3 quilômetros rio acima de Aruanã. Saí de casa às 22h15, sozinho, como sempre faço. Às 22h40 já estava no meio do rio. A lua estava quase cheia, iluminando tudo com aquele brilho branco que parece enganar os olhos. Foi quando ouvi o primeiro som, um canto, baixo, arrastado, como se viesse debaixo d'água. Pensei que fosse algum bicho, talvez uma capivara ferida, mas o som era humano. Feminino. Continuei remando devagar, tentando localizar de onde vinha. O canto ficou mais claro, mais próximo. Era bonito, mas tinha algo errado. Parecia que puxava meu peito para frente, como se quisesse me fazer inclinar para a água. Às 22h53, mais ou menos, vi um movimento perto da margem esquerda, numa área de água mais parada. Parecia uma mulher com os cabelos longos, pretos, brilhando como se estivessem molhados de óleo. Ela estava de costas, com o corpo pela metade para fora da água. Pensei que fosse alguma banhista perdida, mas quem diabos estaria ali sozinha quase às 23 horas da noite? Chamei. Moça, tá tudo bem? Ela parou de cantar. O silêncio que veio depois foi tão pesado que até os sapos pararam. Então ela virou o rosto e eu juro por tudo que é sagrado, não era um rosto normal. Os olhos eram grandes demais, verdes demais, brilhando como os de um peixe quando a lanterna bate. A pele parecia lisa, sem poros, quase translúcida. E o sorriso era largo demais, mostrando dentes finos, compridos como agulhas. Ela me olhou como se já me conhecesse e voltou a cantar. O som bateu no meu peito como uma pancada. Senti minhas mãos soltarem o remo sem que eu quisesse. Meu corpo inclinou para frente, como se alguém estivesse me puxando pela camisa. A canoa começou a virar para o lado dela, devagar, sem que eu remasse. Às 23 horas, mais ou menos depois, umas 23h30, eu já estava a menos de 5 metros dela. A água ao redor parecia mais escura, mais funda. Ela mergulhou lentamente, mas seus olhos continuaram visíveis por alguns segundos debaixo da superfície, brilhando como 2 brasas verdes. Foi isso que me acordou do transe. Peguei o remo com força e empurrei a canoa para trás, remando como um condenado. O canto ficou mais alto, mais desesperado, como se ela estivesse irritada por eu estar indo embora. A água atrás da canoa começou a borbulhar, como se algo grande estivesse subindo. Não olhei para trás. Cheguei de volta ao porto de Aruanã, quase meia-noite, tremendo, suando frio, com a sensação de que algo ainda me observava da escuridão do rio. Desde aquela noite não entro mais no Araguaia depois das 18 horas. E quando o vento traz algum canto distante, eu fecho as janelas e rezo correndo, porque eu sei o que eu vi e tenho certeza. Eu sei o que eu vi, eu juro, e sei que ela está lá ainda. Como ainda é comprido, me segue para a parte 2, curte, republica e compartilha para continuação. Continuação do relato recebido por um seguidor, parte 2, o caso da Yara. Lembrando que os nomes do relato foram todos trocados, claro, para não dar problemas, então todos os nomes aqui são fictícios e vamos lá. Eu achei que tinha acabado ali, naquela noite. Pensei que era só medo, coisa da minha cabeça, mas não era. Na madrugada do dia 17 de setembro, por volta das 3h20, acordei com um som vindo do quintal. Era o mesmo canto, baixo, arrastado, como se estivesse chamando o meu nome.
Minha casa fica uns 200 metros do rio, mas naquela noite parecia que a água estava encostada na porta. Levantei devagar, sem acender a luz. O canto vinha de trás da casa, perto do pé de ingá. Quando cheguei à janela, vi a sombra de alguém parado ali. Não acredito, uma mulher, os cabelos longos, escorridos, brilhando como se estivessem molhados, mas o chão estava seco. Ela não se mexia, só cantava. Senti o mesmo aperto no peito que senti no rio, a mesma vontade de ir até lá, mas dessa vez consegui fechar a janela e trancar a porta. O canto parou na hora, como se ela tivesse percebido que eu estava resistindo. Fiquei sentado na sala até o dia amanhecer. Achei que fosse só isso, mas ontem, dia 21 de setembro, no caso é quando ele escreveu, né? 21 de setembro, às 18h50, quando o sol estava se pondo, eu encontrei algo na beira do rio. Era uma marca na areia. Parecia uma mão, mas os dedos eram longos demais, finos demais, como se fossem feitos para nadar. E no meio da marca tinha um fio de cabelo preto, liso e molhado. Então eu não toquei, eu só olhei. E aí eu vi um barulho na água. Não era de peixe, não era de boto. Era como se algo grande tivesse mergulhado devagar, sem pressa. Eu sei que ela voltou, já estava sabendo. Eu sei que ela sabe onde eu moro. E eu sei que ela não gosta de ter sido contrariada. Eu não quero mais andar sozinho e eu não quero mais ouvir aquele canto. Eu não queria ouvir mais aquele canto. E procurei a polícia. A polícia local decidiu realizar uma ronda noturna na região. O objetivo era simples, verificar se havia invasores, animais feridos ou qualquer atividade suspeita. O que aconteceu naquela noite, porém, ultrapassou qualquer explicação convencional. A equipe embarcou em uma voadeira de alumínio equipada com lanterna de proa. O rio estava calmo, quase parado, como se segurasse a respiração. Eu demonstrava um nervosismo evidente, olhando para as margens com inquietação que crescia. E ao passar pela curva da Ilha do Barreiro, o motor da voadeira falhou por 3 segundos. Não houve pane elétrica, não houve engasgo. O motor simplesmente parou e voltou sozinho. O sargento, vamos chamá-los aqui de Paulo, na época registrou no rádio que era uma possível interferência eletromagnética e falou para prosseguir. Eu fiquei pálido, disse que foi ali, exatamente ali, que ouvi o canto pela primeira vez. Sem aviso, o som começou baixo, arrastado, feminino novamente. O soldado, vamos chamar soldado Lucas, descreveu depois como um canto que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. O áudio do rádio captava apenas um eco distante, mas suficiente para eu começar a tremer. Pedi para voltarem. O sargento recusou. A lanterna de proa iluminou algo na margem esquerda. Cabelos longos e negros novamente escorrendo sobre a superfície da água. A figura estava de costas, imóveis, como se esperasse. O sargento chamou. Quem está aí? A figura virou lentamente. E todos nós vimos. Os mesmos olhos verdes grandes, brilhantes, pele lisa quase luminosa, boca larga demais para ser humano e dentes finos longos como lâminas. E o canto parou, o silêncio caiu como uma pedra, e aí veio a aproximação. A água ao redor da figura começou a se mover em círculos, como se algo enorme estivesse subindo do fundo. A voadeira começou a ser puxada para frente, mesmo com o motor ligado e acelerado. E o sargento gritou, segura firme, mas o barco continuava avançando, como se fosse arrastado por uma corrente invisível, e a figura sorriu. A criatura mergulhou de forma suave, quase elegante, e a água ficou escura, bem espessa, como se algo estivesse se movendo logo abaixo da superfície. E o soldado Lucas apontou a lanterna para o rio e viu, segundo o que ele disse, um vulto enorme, maior que um boto, passando por baixo da embarcação. O motor voltou a responder com força total, como se tivesse sido liberado de algo que o segurava, e o sargento acelerou ao máximo. A voadeira disparou rio acima, e atrás dele o canto recomeçou, e dessa vez bem alto e furioso. A equipe desembarcou em silêncio, e eu chorava, realmente chorei. O sargento tremia, o soldado não conseguia soltar o remo que segurava, e a patrulha confirmou.
Os dois que estavam, as autoridades, confirmaram que foi fenômeno sonoro não identificado, interferência mecânica inexplicável, entidade aquática de aparência humanoide e comportamento hostil territorial. O caso foi classificado como ocorrência anômala, nível 3, e o acesso à Ilha do Barreiro foi restrito após o incidente por uns dias. O sargento pediu transferência na época e o soldado abandonou a corporação 3 meses depois. E eu continuei lá, e o canto nunca mais eu vi, mas segundo moradores ainda pode ser ouvido em noites de lua cheia, mas eu prefiro evitar. Se você gostou, não se curte, compartilha a República, pode mandar um relato de vocês aqui também, sobrenatural ou não, que eu vou estar contando. Deixa seu comentário, seu like, que é muito importante, e até o próximo relato sobrenatural.